Quero que o professor Hélio, primeiro, muito obrigado pela presença aqui no Bola nas Costas, pelo prestígio que o senhor nos empresta, mas eu queria saber do senhor se o senhor vai continuar no Inter agora. Não. Passada aquela bronca toda, se agora dá para não. Eu vou deixar bem claro para vocês. Quando eu recebi o convite do Abel, o Abel foi bem claro, nós vamos ficar uma semana. E o foco nosso não foi em termos de continuidade, nem do Abel e nem meu. Porque nós tínhamos que focar aquele momento. E em momento algum pensamos em continuidade. Pensamos exclusivamente naquele momento. E muitas vezes quando me perguntava, eu colocava o foco é esse aqui. E agora a relação da continuidade é relativo. Não sei a posição em relação ao Abel. O Abel não me falou e eu respeitei o Abel nesse momento. É um momento de muita emoção, uma certa euforia por o clube ter permanecido, nada de que corresponde, eu volto a colocar, a grandeza do Internacional, mas é um momento que... E eu respeitei o Abel, nós jantamos no último dia, levei ele para o aeroporto e ele, em momento algum, ele manifestou a intenção ou não intenção. Ele está eu acho que é um momento que ele deve pensar bastante em relação a isso. Mas o senhor quer continuar com o futebol? Eu, se fosse convidado pelo Abel, gostaria de continuar com ele, se ele me convidar. Mas eu não vou forçar. Ele pode assumir e pela nossa amizade ele achar que não é um momento bom para mim, eu posso não continuar. E vou continuar amigo dele. Porque aí é uma relação... Mas sem o Abel, nem pensar. É difícil, muitas vezes assim, depende da estrutura que o clube possa oferecer. Então nós vamos lhe avisar, professor, agora. Eu gostaria muito de voltar com o Abel. Nós vamos lhe avisar, o Abel vai voltar e o senhor também. Nós vamos lhe avisar, porque não existe um cenário atual, Lelê, nós colorados, existe um cenário atual que o presidente Alessandro Barcelos não mantém o Abel Braga no Inter. Existe o Abel não querer. É o único. É o único. Mas tu viu a minha pergunta? Do Alessandro Barcelos não querer o Abel no Inter? Mas é que vocês estavam chegando aqui, é que tem todo esse cenário do que aconteceu ontem, claro, né? Então tem esses viés. Será que agora isso também não balança o Abel? Deixa eu perguntar uma coisa pro professor multicampeão, eu sou gremista, mas tenho um tremendo respeito pelo seu trabalho. Qual foi o cenário, agora trazendo assim pro pós-apocalíptico do que aconteceu. Sim. Qual foi o cenário que vocês encontraram no primeiro dia de trabalho nessa tentativa de mobilização do grupo? Isso foi oportuna a tua pergunta, tá? Enquanto gremista, eu trabalhei no Grêmio em 3 oportunidades, tenho uma gratidão pelo Grêmio, mesmo com o meu sentimento colorado, tenho uma gratidão por ter trabalhado. E quando nós chegamos no vestiário, eu tinha uma impressão. Eu fiquei 25 anos e 2 meses dentro do vestiário, vivi o vestiário. Nós encontramos um ambiente saudável entre os setores, dos jogadores, vimos jogadores educados, até muito educados para o contexto de quem vive no futebol, muito educados, e um ambiente tranquilo com a nossa chegada. Observamos isso aqui durante uma semana, o Abel e o Leomir, nós comentamos sobre isso que nós vimos no vestiário. Totalmente diferente da imagem que eu tinha de vestiário. Tem uma coisa assim, de vestiário. E quando foi para campo, dentro do treinamento, o Abel fez 3 treinamentos. Nós saímos do treinamento achando que os jogadores tinham assimilado. O Abel saiu satisfeito naqueles treinamentos e com perspectiva. Isso foi antes do jogo contra o São Paulo? Antes do jogo com o São Paulo. Tá. Aí eu vou mostrar um aspecto importante para vocês. Foi pro jogo de São Paulo, o time não correspondeu. Quem sabe foi um dos piores primeiros tempos que eu assisti do Internacional nessa temporada. Não correspondeu. Foi pro segundo tempo, o time não correspondeu, teve uma atuação pífia. Aquele momento foi o momento de dar tranquilidade para os jogadores. Eu me lembro que eu fui para a ponta do túnel, o último que chegou foi o Alan Patrick, e mostrei, calma que a decisão é domingo. Calma que a decisão é domingo. Nesse aspecto. Agora eu vou mostrar um ponto importante. Parece assim, o que eu colocar para vocês vai dizer, pô, isso aqui é uma visão oportunista. Não é oportunista, é a realidade. Eu acho que aquele momento, aquela atuação foi muito importante, foi significativa para as intervenções do Abel. Porque tem uma coisa, o treinador, não adianta o treinador ter estratégia, usar tecnologia, o treinador tem que sentir. A sensibilidade do treinador com os jogadores se dá
nos momentos importantes, nos jogos. E aquele momento, aquele jogo, o Abel passou a conhecer cada jogador, o comportamento de cada jogador e o comportamento coletivo da equipe. E aquilo deve ter despertado no Abel uma dissonância, uma reflexão muito grande. Se tivesse vencido ou tivesse um empate, eu não sei se essa dissonância destas variáveis que foram tão claras, ele teria elementos para fazer uma intervenção. Sim, precisava fazer uma mudança radical. Ontem, só para não perder, ontem foi publicado o vídeo de bastidores, né, no YouTube do Internacional. E tem uma cena que tá viralizada, que é o Abel chamando o Aguirre, né? Cadê o menino que errou? Cadê o menino que errou? Aí ele vai lá, chama, abraça e diz: aqui, cara, eu já errei um monte também. Copa do Mundo, Paris Saint-Germain, Vasco, no Paris Saint-Germain, não sei o quê. E tu é o primeiro que vai ser escalado no jogo. Foi pro primeiro jogo, pro jogo de São Paulo. Isso. O que acontece? Isso é uma estratégia. Ele mostrou para os jogadores que podem errar. Então ele demonstra para o grupo uma relação de confiança, que eles podem errar. Quando tu diz que podem errar, tu dá liberdade para eles tomarem decisão. Quando tu diz assim, tem que controlar isso, tu tem que controlar isso aqui, tu tem que controlar isso aqui, tu passa a limitar, tu passa a engessar. Então isso foi o primeiro momento. Eu volto depois do jogo, Lelê. Depois do jogo com São Paulo. Nesse jogo de São Paulo, ele teve 2 treinamentos. E 2 treinamentos ele chamou os jogadores individualmente, cada jogador dentro do treinamento mostrou determinadas jogadas, mostrou determinados comportamentos em relação ao jogo e entrou dentro da alma do jogador. Porque tem uma coisa, por mais tecnologia que nós temos no futebol, por mais científico, futebol não é científico. Futebol é um jogo de improvisação, onde predomina a improbabilidade. Tem uma lógica, mas onde predomina a incerteza. E tem um lado que é fundamental, é quando tu trabalha, tu consegue trabalhar com a alma dos jogadores e o grupo está integrado. Quando o grupo está integrado, eles transpiram. E quando tem confiança, transpiro. Quando o grupo não está integrado, ou tem alguns jogadores que podem ter uma certa liderança e não corresponde, o grupo deixa de transpirar, o grupo joga. Era o que o torcedor sentia, professor. Exatamente. Nós vendo aquilo na TV, a gente pensava, cara, esse grupo as informações chegavam, o grupo tá rachado. E a gente vendo a apatia, principalmente no jogo contra o Vasco, no jogo contra o São Paulo, o torcedor ficava pensando assim, meu Deus, esses caras estão no fundo do poço. Então eu volto a colocar o jogo. Ele faz essas intervenções e tem outro ponto importante. Se vocês observarem, terminou o primeiro tempo, o que normalmente um treinador e o que o torcedor pensava? Vai mudar? Vai mudar. E o que ele fez? Manteve o time. Manteve o time. O que acontece nisso aí quando ele mantém o time? Deu confiança para quem tá jogando e deu confiança para quem tá no banco. Então ele passa a gerar confiança.